Olá a todos, eu me chamo João Antônio Mantuan e darei início à apresentação sobre o desenvolvimento de um laudo de avaliação referente à disciplina de Engenharia de Avaliações, Campus, Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. O requerente deste laudo é a Universidade Federal do Paraná, colocada aqui apenas com o intuito didático. A localização do imóvel é a Avenida Deputado Aníbal Cury, número 20.197, loteamento Jardim Marines, Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. A inscrição imobiliária e o cadastro foram obtidos através do portal CTMGEL, onde é possível a consulta dos espelhos dos imóveis dentro do município de Pontal do Paraná. Como atividades preliminares da avaliação, definiu-se o objetivo, identificou-se o imóvel, definiu-se a finalidade da avaliação e o grau de fundamentação que deseja-se obter no laudo, além da fixação de um prazo para a entrega deste laudo de avaliação. Para este trabalho, definiu-se o grau 2 de fundamentação e estipulou-se um prazo de 15 dias para a conclusão do laudo de avaliação. Dando sequência nas atividades preliminares, com a visitação em loco do imóvel, obteve-se as seguintes informações: o endereço, já mencionado anteriormente, a definição do objetivo, que é a determinação do valor de mercado do imóvel analisado, o solicitante, que aqui é o professor da disciplina, Alexandre Bernardino Lopes, com intuito apenas didático, o proprietário, não divulgável, e a inscrição imobiliária do imóvel, já mencionado anteriormente também. O presente laudo tem por objetivo avaliar o seguinte imóvel: uma habitação unifamiliar em alvenaria com um pavimento, uma área total construída de aproximadamente 220 metros quadrados, localizado na Avenida Deputado Aníbal Cury, número 20.197, lote número 295, quadra número 30, bairro Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, com uma área total de 384 metros quadrados de terreno ou lote. O objetivo do cadastro imobiliário 44.800/1 e 44.800/2 de Pontal do Paraná. Olá a todos, eu me chamo Fabiano e eu vou dar seguimento agora à apresentação do nosso laudo, falando um pouquinho da vistoria. Bom, a nossa vistoria ela se procedeu, basicamente na caracterização da região no qual se encontra o imóvel e do imóvel em si, que nesse caso é o próprio terreno. O imóvel avaliado, ele encontra-se no balneário de Pontal do Sul, na cidade de Pontal do Paraná. Esse balneário ele é muito conhecido por estar próximo do embarque para a Ilha do Mel. E o imóvel em questão, ele fica aproximadamente uns 3,5 km desse porto de embarque. O bairro de Pontal do Sul, ele está localizado na zona residencial 3, ou ZR3. Sobre as características do terreno, ele é um terreno retangular e plano, em cota altimétrica de 2,35 metros acima no nível da rua. Ele possui um solo seco e firme, e mede 12 metros de frente para a Avenida Deputado Aníbal Cury. Inscrição predial número 20.197. De quem olha para a rua para o imóvel mede 32 metros. Em ambos os lados e na linha dos fundos, mede 12 metros. Totalizando uma área total de 384 metros quadrados, com benfeitorias. O imóvel é localizado no lado ímpar da Avenida Aníbal Cury, distante 25 metros da Rua das Encantadas, que é a esquina mais próxima. E a sua inscrição imobiliária é 05, 03, 030, 0295, 001. Além disso, o imóvel ele também conta com infraestrutura urbana completa, contendo água potável, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, pavimentação e esgoto pluvial. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste laudo está contida na NBR 14653, parte 1, Procedimentos Gerais, no seu item 6, Atividades Básicas, e 7, Metodologia Aplicável, onde a metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando.
Assim, os procedimentos avaliatórios usuais devem atender os métodos descritos nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 da referida norma. No presente caso, para a determinação do valor do imóvel, será utilizado o método comparativo direto de dados de mercado para a avaliação em questão. Subitem 8.2.1 da NBR 14653, parte 1, procedimentos gerais, e também subitem 8.2.1 da NBR 14653, parte 2, avaliações de bens, imóveis, urbanos. Definiu-se o método comparativo direto de dados de mercado através de tratamento científico, inferência e estatística. A norma NBR 14653 indica que se adote preferencialmente este método para avaliação. Portanto, o valor do imóvel será avaliado pelo método comparativo direto de dados de mercado, que utiliza-se de modelo de regressão linear para definir uma equação matemática que descreva a relação entre duas ou mais variáveis num modelo analisado. Após a determinação do método que definirá a equação matemática que descreva a relação entre duas ou mais variáveis, é necessário a definição dessas variáveis independentes que explicarão o modelo analisado. Para o imóvel em questão, uma possível escolha das variáveis explicativas do modelo de regressão linear seriam a área do terreno, considerada como uma variável quantitativa que indica o tamanho do terreno, a localização, que poderia ser considerada como uma variável proxy, utilizando o índice fiscal para descrevê-la, poderia ser considerada como uma variável dicotômica, onde 0 indica não e 1 indica sim, no caso de a amostra pertencer ou não a um bairro, setor ou região, entre outras formas de considerar essa variável. Frente para o logradouro, ou testada, considerada como uma variável quantitativa, que indica o tamanho da frente do terreno. A profundidade, considerada como uma variável quantitativa, que indica o tamanho da profundidade do terreno. Topografia, que poderia ser considerada como uma variável dicotômica, em que 0 indicaria topografia irregular e 1 indicaria topografia regular, ou ser considerada como uma variável de códigos alocados, considerando, por exemplo, 1 para terreno muito irregular, 2 para terreno irregular e 3 para terreno regular, entre outras formas de considerar a variável. A distância a polos de influência, considerada como uma variável quantitativa, que indica a distância da amostra a um polo de influência que valoriza ou desvaloriza as amostras escolhidas pelo avaliador. O coeficiente de aproveitamento de área, considerada como uma variável quantitativa, que indica o índice multiplicador da área do terreno que pode ser explorado no terreno. O coeficiente de construção máximo, considerada como uma variável quantitativa, que indica o índice multiplicador da área do terreno que pode ser construída no terreno. A área de construção máxima, considerada como uma variável quantitativa que indica a área máxima a ser construída no terreno. Portanto, como definição das variáveis para este laudo, utilizou-se as variáveis área do terreno, distância a polos de influência, topografia, frente para o logradouro ou testada e área de construção máxima. Para a avaliação do imóvel em questão, utilizou-se de pesquisa de mercado, onde a gente procurou obter ofertas e também negócios, realizados de informantes que possuem um grande conhecimento do local. A coleta de dados de mercado abrangeu um conjunto amostral de imóveis urbanos, situados no próprio município de Pontal do Paraná. Esses imóveis têm dimensões que variam entre 237 metros quadrados e meio e vão até 625 metros quadrados. E no total foram 27 elementos informativos de ofertas. Nós planilhamos em seguida os dados que nós levantamos e geramos essa planilha, onde a gente numera os imóveis que a gente avaliou, a gente coloca a referência de pesquisa, no caso as imobiliárias, o valor desse imóvel, a área do terreno em metro quadrado, a distância para o mar e o valor unitário por metro quadrado. Dessa maneira, a gente consegue levantar elementos suficientes, devidamente homogeneizados, como determina a própria NBR 14653
Avaliações de bens, parte 1, procedimentos gerais, subitens 7.4, que é a coleta de dados, o subitem 7.6, que é o tratamento desses dados, e a norma NBR 14653-2, avaliações de bens, parte 2, imóveis urbanos, item 8, procedimentos metodológicos. Após a pesquisa de dados, onde foi possível obter elementos suficientes, devidamente homogeneizados, parte para a determinação do grau de fundamentação do laudo, conforme tabela 1, grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear, contido na NBR 14653. Dentro da engenharia de avaliações, existem inúmeros softwares destinados à avaliação de imóveis. No nosso caso, iremos utilizar a regressão linear através do Excel pela ferramenta análise de dados. Porém, esta ferramenta, inicialmente, ela não vem ativada dentro da interface do Excel. Para ativá-la, devemos ir na aba Arquivos, em Opções, Suplementos do Excel, irá abrir uma janela onde devemos ativar a ferramenta de análise. Após isso, após selecionar essa caixinha, devemos dar o OK. Após esses passos, a ferramenta análise de dados já será visível na interface do Excel. Bom, e como que eu faço para utilizar a análise de dados, né? Inicialmente, quando eu clico, terão várias opções, entre elas a correlação, onde eu crio a matriz de correlação, e a regressão, que neste momento é de nosso interesse. Quando eu clico na opção de regressão, a primeira coisa que eu devo fazer é selecionar a coluna ou a linha que contém a minha variável dependente, né? Normalmente, como variável dependente, como processo de homogeneização das amostras, utilizamos o valor unitário, que nada mais é do que dividir o custo total do imóvel pela área deste imóvel. Então, esta variável utilizamos como variável dependente. E no eixo X, deixamos todas as demais variáveis independentes no nosso modelo. Bom, e o que essa análise de dados nos oferece? Ela, apenas com um clique, ela nos oferece o coeficiente de correlação, o coeficiente de determinação, o desvio padrão do modelo e os coeficientes da regressão. Temos também a geração dos graus de liberdade, né? Temos ali a tabela nova, o F de Fisher, a significância do modelo, importante para a determinação do grau de fundamentação do laudo, a significância das variáveis, outro ponto importante para a determinação do grau de fundamentação das variáveis. Bom, feito essa breve introdução de como utilizar a ferramenta análise de dados no Excel, foi feita a primeira iteração, né, com resumo dos resultados, onde todas as variáveis independentes do modelo foram consideradas. A área do terreno, a distância para o mar, a testada, a topografia e a área de construção. A significância das amostras já teve alguns problemas, né, porque a norma determina que a significância das amostras não possa ultrapassar 30%. Neste caso, para a primeira interação, temos 3 variáveis independentes, testada, topografia e área da construção máxima, que ultrapassam esse limite requerido pela norma. Então, foi necessário fazer uma nova iteração. Com a segunda iteração, no resumo dos resultados, onde a variável topografia foi excluída do modelo, a significância das variáveis
apenas a testada está acima do limite exigido pela norma de 30%. Onde a gente tem o F de significância abaixo de 1%, então tem uma boa correlação do modelo. Porém, é necessário fazer uma nova interação para que a significância das variáveis atinja, no mínimo, os 30% exigido pela norma. Bom, na terceira interação, a variável testada excluída do modelo, temos que a área da construção máxima atingiu 29,48%. Neste caso, considerando a terceira iteração, a significância das variáveis do modelo estaria enquadrada no grau 1 de fundamentação. Haja visto que todas as variáveis independentes estão abaixo do limite máximo de 30% proposta pela NBR 14653 como limite máximo de fundamentação. Porém, como foi determinado para este laudo, o grau 2 de fundamentação, é necessária uma nova interação. Na quarta interação, com a variável área de construção máxima excluída do modelo, atingimos um F de significância abaixo de 1%, né? Atingindo aí o grau 3, no item 6 do grau de fundamentação. E todas a significância das minhas variáveis também estão abaixo dos 30%, abaixo dos 20% e abaixo dos 10%, o que caracteriza um grau 3 de fundamentação no item 5 daquela tabela 1 do grau de fundamentação. Bom, então com a quarta interação, né, onde, por fim, a variável área de construção máxima foi excluída do modelo, a significância do modelo e a significância das variáveis atingiram o grau 3 de fundamentação. Feita a quarta iteração, a gente entra agora no tópico dos resíduos, os pontos influencientes ou outliers. A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos versus cada variável independente, como também em relação aos valores ajustados. Esse gráfico também pode ser obtido facilmente pela ferramenta análise de dados do Excel. Bom, então aqui temos o resultado dos resíduos, onde a observação é o número de dados amostrais de referência do estudo, né? A linha em vermelho, observação 25, ela está em vermelho porque ela não obedece à distribuição normal de Gauss, ou seja, ela ultrapassa 2 desvios padrões, né? Para mais ou para menos. Então, este dado ele teria que ser excluído do meu modelo. Isso ficará mais visível no gráfico a seguir. Bom, então aqui temos o gráfico de resíduos padronizados, né, onde é facilmente perceptível que o dado 25 consta um outlier, ele está bem fora da homogeneidade dos demais dados, né? E a norma nos traz no item A.2.1.2, na normalidade do item B, diz o seguinte: pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo -2 mais 2. Ou seja, esse dado 25 não obedeceria esse critério e teria que ser excluído do nosso modelo. Bom, dentro da ferramenta de análise de dados, é também possível a geração da matriz de correlação. A matriz de correlação mede a correlação entre as variáveis do modelo, tanto para variáveis dependentes, neste caso, deste laudo, o valor unitário, quanto para variáveis independentes. A matriz de correlação mede a importância das variáveis. Acima de 70% é considerado uma correlação forte. Quanto maior a correlação com o preço, melhor e maior é a importância dela para o modelo. Se a correlação entre duas variáveis independentes for maior que 80%, há uma colinearidade no modelo, ou seja, é necessário a retirada de uma das duas variáveis ou verificar a escala utilizada em ambas. O desejo é que a correlação entre duas variáveis independentes seja a menor possível. As variáveis que tiverem a menor correlação com o preço
combinado com a significância acima de 30%, conforme as interações do subitem 10.1, onde cada interação, as significâncias que excederam os valores de 30% determinados pela NBR 14653 foram marcadas em vermelho, devem ser excluídas do modelo, porque elas não têm representatividade no preço do imóvel analisado. Ou seja, essas variáveis excluídas não têm significância para o meu modelo. É sempre importante salientar que toda análise feita na avaliação de imóveis pelo avaliador deve ser sempre feita considerando os valores em módulo. Bom, aqui então temos a matriz de correlação, né? Então ela tem a correlação do meu valor unitário com a distância para o mar, tem uma correlação de 0,32 ou 32% com a área do terreno e 58% com a distância para o mar. Então, se acima de 70% é uma correlação forte, aqui temos uma correlação média, digamos assim, né? Então, de todas aquelas variáveis independentes consideradas no início do laudo, área do terreno, distância para o mar, topografia, testado e área de construção máxima, as variáveis independentes que mais representam o valor do mercado, o valor do imóvel analisado, a área do terreno e a distância para o mar. Bom, então para a determinação do grau de fundamentação, o item 1, para este laudo, ele atingiu o grau 2. O grau 3 seria a descrição completa do imóvel, né, com área, localização, cômodos, vagas de garagem, padrão construtivo, idade do imóvel. Então, neste caso, o nosso laudo se enquadra no grau 2. O item 2, como descartamos algumas informações, neste caso, algumas variáveis independentes, o nosso laudo se enquadra no grau 3, haja visto que K é o número de variáveis independentes. Após a quarta interação, chegamos apenas às duas variáveis independentes. Então, K mais 1 é igual a 2 mais 1, 3. 6 vezes 3, 18. Então, como a gente tem 27 dados amostrais, 27 maior que 18, então nosso grau é 3 para o item 2. No item 3, o grau 3 praticamente nunca vai acontecer, pois seria necessário visitar todos os elementos encontrados, todas as minhas amostras, e fotografar item por item, né? Amostra por amostra. Neste caso, no item 3, este laudo se enquadra no grau 2, pois houve a apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem. No item 4, a extrapolação não é admitida, pois estamos analisando imóveis da metragem da distância do mar, desde o zero até aproximadamente 900 metros. Então, não houve extrapolação neste caso. Neste caso, não analisamos imóveis dentro das nossas amostras acima desse número de amostras, como se eu estivesse analisando um imóvel a 2 km de distância. Não houve isso. Então, aqui a extrapolação foi não admitida, atingindo o grau 3 para o item 4. No item 5, nível de significância, atingimos 10%, né, conforme a quarta iteração. E no item 6, o nível de significância é 1%, conforme a iteração 4, no F de significância mostrado anteriormente. Então, para o item 5 e item 6, atingiu-se grau 3. Para esta avaliação, obtivemos grau 3 de fundamentação, né, onde os pontos mínimos para enquadramento no grau 3 é 16, sendo os itens obrigatórios 2, 4, 5 e 6 no grau 3 e os demais no grau 2. Então, para o laudo atingir o grau 3 de fundamentação, são obrigatórios ainda a apresentação de laudo na modalidade completa, a identificação completa dos endereços dos dados de mercado, bem como das fontes de informação, e o valor final dotado, coincidente com a estimativa pontual da tendência central.
Após a determinação do grau de fundamentação, parte para a determinação do grau de precisão do laudo, que para o grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear, utiliza-se a tabela 5 da NBR 14653, parte 2, né? Onde a amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa da tendência central. Para o grau 3 tem que ser menor ou igual a 30%, o grau 2 menor ou igual a 40%, e o grau 1 menor ou igual a 50%. Bom, então para a determinação do grau de precisão, utilizamos a tabela de T-Student. Nesta avaliação obtivemos o grau 3 de precisão. Na tabela de T-Student, necessita-se de 3 valores para fazer a interpolação. Então, com um nível de confiança de 80%, o meu alfa é de 0,2 ou 20%, e o número de graus de liberdade, conforme a tabela ao lado, resumo de resultados, na área em vermelho, é 24. Então, temos uma média dos valores unitários dos dados amostrais de 1544,61. O desvio padrão desses valores unitários dos 27 dados amostrais é 540,203 e a raiz de n, onde n é o número de amostras, que é 27, 5,196. Com isso, chegamos, através da fórmula, no intervalo de confiança de mais ou menos 26,6143. Então, após a análise de dados e da regressão, definiu-se uma equação que estimará o valor de mercado, sendo essa equação obtida na quarta iteração, onde os coeficientes são: a intersecção é a minha constante, 2.794,4985. Detalhe que na equação, o sinal obtido na interação, ele segue para a equação. Então, a minha equação seria o preço igual a constante, 2.794,4985, menos 2,1423 vezes a área do terreno, menos 1,3807 vezes a distância para o mar. Detalhe que todos esses coeficientes foram obtidos pelo Excel na ferramenta Análise de Dados. Portanto, a determinação do valor do imóvel é dado pela equação abaixo, e com isso pode-se determinar o valor do imóvel analisado, conforme demonstrado pelo laudo de avaliação, com fundamentação grau 3. Então, com a utilização da equação demonstrada, o imóvel avaliado tem uma área de terreno de 384 metros quadrados, uma distância para o mar de 10 metros. Com isso, é possível determinar o preço unitário, R$ 1.958,05. E utilizando a equação, chega-se no preço total de R$ 751.891,04. Detalhe que normalmente, para a determinação do valor do imóvel, não utiliza valores fracionados ou quebrados, né? Normalmente aqui, neste caso, arredondaria para 750 mil ou 755 mil, né? Dentro sempre do intervalo de confiança. Como conclusão, tendo em vista todos os dados levantados e analisados nessa avaliação de imóveis, estabeleceu-se como valor médio de mercado para a venda do avaliando a quantia de R$ 751.891,04. Em seguida, a documentação fotográfica do imóvel analisado. Aqui tem algumas fotos da testada, da vista de quem da rua olha para o imóvel, da parte lateral de divisão com o terreno e também da edícula nos fundos do terreno. Aqui outras fotos de outros ângulos da edícula e da parte de trás da casa, também demonstrando o quintal entre a edícula e o imóvel.